Olá, bem-vindo ao Momento Escatológico. Muito bom tê-lo aqui comigo nesta tarde. Vamos falar de um assunto por demais importante, polêmico inclusive. Desde já eu peço a você que ouça este vídeo com paciência, analise tudo, não tire conclusões precipitadas, porque o assunto é polêmico, mas não é a minha opinião, não sou eu que estou emitindo opinião sobre religião A ou religião B, eu não tenho opinião sobre religião, eu sigo a palavra de Deus, então eu espero que você, assim como eu, seja esclarecido nesta mensagem, nesta meditação, para entender isso que nós vamos falar nesse vídeo. E eu vou falar sobre a grande meretriz que está aqui no capítulo 17 do livro do Apocalipse. Então nós vamos ver quem é esta meretriz, chamada aqui de a grande meretriz. Vamos ver aqui, eu vou ler, depois eu vou detalhando aqui. Veio um dos 7 anjos que tem as 7 taças, e falou comigo dizendo: vem, mostrar-te-ei o julgamento da grande meretriz que se acha sentada sobre as muitas águas, com quem se prostituíram os reis da terra, e com o vinho de sua devassidão foi que se embebedaram os que habitam na terra. Transportou-me o anjo em espírito a um deserto, e vi uma mulher montada numa besta escarlate, besta repleta de nomes de blasfêmia, com 7 cabeças e 10 chifres. Achava-se a mulher vestida de púrpura e de escarlata, e adornada de ouro, de pedras preciosas e de pérola, tendo na mão um cálice de ouro transbordante de abominações e com as imundícias da sua prostituição. Na sua fronte achava-se escrito um nome, um mistério: Babilônia, a grande, a mãe das meretrizes e das abominações da terra. Então vi a mulher embriagada com o sangue dos santos e com o sangue das testemunhas de Jesus, e quando vi, admirei-me com muito espanto. O anjo, porém, me disse: não te espantes, porque eu vou te revelar o segredo da mulher e da besta que tem 7 cabeças e 10 chifres, que leva a mulher. A besta que vistes era e não era, e está para emergir do abismo, e caminha para a destruição. E aqueles que habitam sobre a terra, cujos nomes não foram escritos no livro da vida, desde a fundação do mundo, se admirarão vendo a besta que era e não é, mas aparecerá. Aqui está o sentido que tem sabedoria. As 7 cabeças são 7 montes nos quais a mulher está sentada. São também sete reis, dos quais caíram 5, um existe, o outro ainda não chegou, e quando chegar tem que durar pouco. A besta que era e não é também ela o 8º rei, e procede dos 7 e caminha para a destruição. Os 10 chifres que viste são 10 reis, os quais ainda não receberam reino, mas receberão autoridade como reis, junto com a besta, durante um período de tempo. Tem estes um só pensamento: é oferecer à besta o poder e a autoridade que possui. Pelejarão eles contra o Cordeiro, e o Cordeiro os vencerá, pois é Senhor dos senhores e Rei dos reis. Vencerão também os chamados eleitos e fiéis que se acham com ele. Falou-me ainda: as águas que viste onde a meretriz está assentada são povos, multidões, nações e língua. Os 10 chifres que viste e a besta, esses odiarão a meretriz e a farão devastada e despojada. Eles comerão as carnes e a consumirão no fogo, porque em seu coração incutiu Deus que realize o seu pensamento e execute unânime a sua vontade. E deem à besta o reino que possui, até que se cumpram as palavras de Deus. A mulher que viste é a grande cidade que domina sobre os reis da terra. Bom, que texto bastante difícil assim para uma pessoa de pouco conhecimento bíblico e mesmo teológico entender. Mas não tem nada de mistério aqui.
que não seja revelado. Tudo está revelado. Eu, nesses quase 40 anos de evangelho e de estudioso da palavra, estudei muito esses 2 capítulos do Apocalipse, o 17 e o 18, porque falam aqui da mesma coisa. O capítulo 17 representa um sistema religioso. E o capítulo 18 representa a cidade que abriga este sistema religioso. Então, veremos aqui o que é que a palavra está nos dizendo. Peço ao amado ouvinte que não me interprete mal e nem tire conclusões precipitadas. Aquilo que você não entendeu, você procure compreender, vai procurar estudar, não só o que eu estou falando, mas você procure em outros livros, em outros materiais, próprios materiais católicos que vão dar informação sobre as coisas que eu vou falar aqui. Então vamos aqui para nós explanarmos esse texto. Então nós vemos aqui, o anjo mostra para João, para o apóstolo São João, uma meretriz. O que é uma meretriz? Uma meretriz é uma mulher que se vende por dinheiro, uma prostituta. Mas o texto aqui não está falando de problemas sexuais, está falando de problemas religiosos. Então aqui a mulher não é mulher, a mulher é um sistema religioso, é uma igreja. E a prostituição não é nada sexual, a prostituição é a adoração, o culto a deuses falsos, àquilo que de fato não é Deus. Então já está por aí o porquê da meretriz. Meretriz, o sistema religioso que, como uma mulher que um dia era pura, mas deixou de ser pura e se vendeu por dinheiro para outros homens, por interesses. Assim fez esta igreja, que um dia também era uma igreja pura, a igreja que Jesus Cristo fundou junto com seus apóstolos. Mas esta igreja, por interesses materiais, interesses humanos e até mesmo diabólicos, ela acabou se corrompendo. Então está aqui. Com quem se prostituíram? A meretriz está sentada sobre muitas águas. Está escrito lá no verso adiante que as muitas águas, nós já lemos aqui, as muitas águas, onde é que está aqui? No verso 15. Falou-me ainda, as águas que viste onde a meretriz está sentada são povos, multidões, nações e língua. Então está aí, a mulher não é uma mulher, é um sistema religioso. As águas não são águas, são povos, nações e língua. A população do mundo, onde esta igreja imperialista se estabeleceu e dominou. Hoje ela domina no mundo, ela está em todos os países do mundo praticamente. Aí vem aí, com quem se prostituíram os reis da terra. Mais uma vez, a prostituição aqui não tem nada a ver com sexo. Prostituição, adoração a deuses errado, culto errado. E com o vinho da sua devassidão foi que se embebedaram os que habitam na terra. Transportou-me o anjo em espírito a um deserto, símbolo de sequidão, de morte, de falta de vida. Igreja sem vida, igreja morta, que não gera vida, gerou morte durante muitos anos, muitos séculos. Transportou-me em espírito a um deserto e vi uma mulher montada numa besta. A besta aqui tem a ver com o político também, que é uma personificação de Satanás, aquele que vai governar a terra durante os sete anos do governo da grande tribulação. Mas também está identificado aqui com o líder da igreja, né? No caso aqui, se nós estamos identificando a igreja, nós vamos dizer aqui daqui a pouquinho, então nós vamos dizer que a besta aqui representa duas pessoas, tanto o anticristo quanto o líder desta igreja. Besta repleta de nomes de blasfêmia, com 7 cabeças e 10 chifres. 7 cabeças aqui nós vamos ver, aqui no verso 9 está escrito, aqui está o sentido que tem de sabedoria. As 7 cabeças são 7 montes nos quais a mulher está sentada. A mulher aqui nós já explicamos que é um sistema religioso, que está em uma cidade, que no capítulo 18 vem a descrição dela. A única cidade no mundo que está edificada sob 7 colinas, é conhecida como a cidade das 7 colinas, é a cidade de Roma. Então já está aí a revelação. O sistema religioso aqui apontado é o sistema católico apostólico romano.
não é? Era a igreja que Jesus Cristo com os 12 discípulos fundou, que os pais da igreja depois assumiram e que foi uma igreja coerente com a Bíblia até o ano 295, quando o imperador, até então o Império Romano perseguia a igreja, matava os cristãos, jogava nas arenas do Coliseu e de outras cidades do mundo para ser comido pelos leões, né? Lutava com gladiadores e eram mortos. Então até o século 3 ali, o império era contra a igreja, contra a igreja de Cristo. Mas quando chega ali no imperador Constantino, ano 295 da nossa era, o imperador Constantino se converte. Ele inclusive constrói na cidade de Roma, lá no bairro do Vaticano, a igreja do Nazareno, igreja que até hoje existe lá. É pequena, mas está lá. É aquela igreja o imperador Constantino construiu e ele passou a frequentar aquela igreja ali ao lado do bispo de Roma. Então ali aconteceu aquilo que está escrito lá no livro de Daniel, um casamento sem liga, ou seja, a igreja casou com o Estado, se juntou a igreja e a política. Agora o bispo de Roma ao lado ali do imperador e o imperador ao lado do bispo de Roma, um falando e o outro obedecendo, um mandando e o outro obedecendo. Quando o Papa queria que as pessoas cumprissem alguma coisa, ele mandava o imperador fazer decreto. Quando o imperador queria que o povo obedecesse, ele decretava e mandava o Papa defender no púlpito da igreja, e assim a igreja foi aos poucos se perdendo. O imperador Constantino fez um decreto e num único dia, na cidade de Roma, 300 mil soldados romanos se batizaram em água, porque o batismo romano era com sangue de touro, era o taurobolismo, mas o imperador agora convertido disse, não, o batismo do império agora é com água nos rios. E naquele dia batizou-se 300 mil soldados, não por conversão, como a Bíblia manda, mas por decreto do imperador. E aí a igreja começou a entrar em decadência, e a igreja passou a se tornar uma igreja ambiciosa, imperialista. Onde o império chegava, a igreja também chegava. O império dominando na política e a igreja dominando na religião. E assim ela foi se estabelecendo em todos os reinos. Isso para nosso entendimento inicial. Então vamos seguindo aí. Verso 4. Achava-se a mulher vestida de púrpura. Estamos identificando o sistema religioso com a mulher. Vestida de púrpura e de escarlata. Se vocês querem saber, púrpura é roxo e escarlata é vermelho. São duas cores oficiais do Vaticano. Quando vocês verem lá, quando se reúne o conclave, é aquela reunião de cardeais que vão escolher entre eles um cardeal para ser eleito papa. Quando morre o papa ou quando o papa declina do seu mandato, então se reúnem os cardeais, todos eles vestidos de vermelho, de escarlata, e eles elegem um deles lá, escolhido por todos, pela maioria, elege o novo Papa. Então, a cor vermelha, escarlata, e a cor roxa, púrpura, são cores oficiais da Igreja Católica. Se vocês prestarem atenção, vocês vão ver essas cores muito claras. Eles usam também o verde e o branco, mas as duas cores predominantes é o vermelho e o roxo, ou seja, a púrpura e a escarlata. Aí, a igreja adornada de ouro, de pedras preciosas e de pérola, ou seja, a riqueza que a igreja entesourou ao longo dos anos, tendo na mão um cálice de ouro transbordante de abominação com as imundícias da sua prostituição. Quem foi católico, eu fui, e eu sei do que estou falando. O cálice que o padre ministra a ceia, a hóstia lá na igreja é de ouro. Ali não tem nada, é só um objeto, né? um cálice mesmo, mas esse cálice lá centralizado na cidade de Roma, lá na Santa Sé, por ele estar tão contaminado pelas práticas dos homens,
Ao invés do Senhor estar vendo o vinho representando o seu sangue ali dentro, ele está vendo abominações, imundícias e prostituição, ou seja, está vendo o pecado dos líderes dessa religião. Na sua fronte, ou seja, na fronte da mulher, que eu já disse, não é uma mulher, é um sistema, achava-se escrito um nome, um mistério. Então o nome mistério é Babilônia, a grande, a mãe das meretrizes e das abominações da terra. Então, o nome que está escrito é Babilônia, a grande, a mãe das meretrizes e das abominações da terra. Mas está escrito que o nome é um mistério. Então, o nome não é Babilônia. Então, nós vamos entender, para entender isso, nós precisamos falar um pouquinho a história de Babilônia. Como começou a história de Babilônia como sendo a mãe das abominações e das prostituições. Lembra que nós estamos falando de religião e não de mulher, nem de ato sexual. Nós estamos falando de pessoas que deixou de adorar a Deus verdadeiro e foi atrás do pau, da pedra, de tanta coisa por aí. Então, a história de Babilônia começou bem antes disso. Começou com o bisneto de Noé, chamado de Nimrod. Ele fundou a cidade de Babel, lá onde ele erigiu aquela torre chamada Torre de Babel. Babel significa confusão. Então, ali, aquele homem chamado Nimrod era casado com uma mulher chamada Semiramis. E esse casal foi um dos primeiros casais de bruxos que a história nos conta. No Egito já tinha também muita gente assim, mas esse casal foi um dos grandes destaques da humanidade em toda prática contrária à vontade de Deus. Se envolveu com misticismo, com feitiçaria, com bruxaria, com tudo aquilo que não presta, com magia negra, era tudo que não presta, esse casal praticava. Então, ali em Babel teve origem a estas prostituições religiosas. E Babel deu origem à cidade de Babilônia, aonde o Império Babilônico, através dos seus imperadores Nabonido, Nabopolassar, Nabucodonosor, esses homens aí, e Beltesazar, esses homens todos, Belsazar, esses homens aí, eles encheram Babilônia de todo tipo de feitiçaria e de idolatria e de paganismo. Então, Babilônia ficou conhecida como a mãe das abominações e do paganismo e da idolatria. Porém, Babilônia foi destruída por volta do ano 500 e alguma coisa antes de Cristo pelo Império Medo-Persa. E ela foi riscada do mapa, tanto que o profeta Jeremias, ele pega uma pedra e enrola numa corda e ele gira e lança ela ao rio, o rio Eufrates, e ele diz assim: assim como esta pedra nunca mais será vista por olho algum, assim jamais Babilônia será reconstruída. Ela será para sempre morada de animais, de chacais, de coruja, ou seja, de animais de regiões inóspitas, regiões desérticas, mas não será jamais edificada ou reedificada. Então, se Babilônia não será jamais reedificada, como é que ela aparece aqui no Apocalipse? Falando no capítulo 18 sobre a queda de Babilônia. Como pode ser isso? Exatamente o que está escrito aqui, um mistério. O nome Babilônia aqui não tem nada a ver com Babilônia. O nome Babilônia aqui é Roma, não Babilônia. Roma é que absolveu toda a idolatria, toda a feitiçaria, todo o paganismo e toda a bruxaria que se praticava em Babilônia. Então ela incorporou, ela recebeu tudo isso. Então tá aí, o mistério é esse. Babilônia aqui é Roma, a grande, a mãe das meretrizes e das abominações da terra. Vi a mulher embriagada com o sangue dos santos e com o sangue das testemunhas de Jesus. E quando vi, me espantei com grande espanto. Então, João, o apóstolo, quando ele viu o que a igreja estava fazendo, matando os santos aqui, os membros da igreja verdadeira de Cristo, não é? E os testemunhas de Jesus, os seguidores de Cristo, isso aqui
Todos que conhecem a história, o católico não conhece história porque não lê praticamente Bíblia, e nem tampouco essa história não está na Bíblia, está nos estudos paralelos. É preciso estudar a história da igreja, mas o católico não vai estudar a história da igreja, eles acreditam no que vem de cima, imposto de cima para baixo. Mas quem conhece a história da igreja católica sabe que eles instituíram a chamada Inquisição, que eles chamaram de Santa Inquisição, que de santa não tem nada, porque foi um segmento da Igreja Católica instituído e que teve vigência, duração de mais de 1.200 anos e que matou milhões de pessoas mundo afora, na sua maioria todos eles crentes verdadeiros, membros da Igreja de Cristo, que agora não podia mais ser membro de igreja nenhuma, porque a igreja ao longo do tempo se corrompeu, se vendeu para o Estado, e agora a igreja não pregava mais a verdade, ela se contaminou, ela pregava o interesse político, interesse financeiro, e assim as pessoas decretaram uma ordem que ninguém podia pertencer a igreja nenhuma, a não ser a Santa Amada Igreja, ou seja, a Santa Sé de Roma. Todos tinham que ser membro da Igreja Católica, que se espalhou pelo mundo inteiro. E ali então foi proibido todo tipo de religião, todo tipo de culto, e não só culto, foi proibido tudo, tanto que quem estuda sabe que a Idade Média ficou conhecido como o período das trevas, ou seja, o período que nada floresceu na cultura, nada floresceu na ciência, nada floresceu nas artes. Por quê? Porque a igreja legislou de forma tão ferrenha e não concordava com absolutamente nada. Tudo que era feito tinha que passar pelo crivo do Santo Púlpito de Roma. Se o Papa aprovasse, valia; se não aprovasse, não valia. E aí eles proibiram tudo. Tanto assim que quando Galilei, que é um romano, e Nicolau Copérnico, que é um polonês, quando esses homens descobriram que o Sol, a Terra girava em torno do Sol, e a crença que se tinha até então era que o Sol girava em torno da Terra, então esses homens tiveram que negar a sua descoberta científica, porque a igreja não aceitava. A igreja queria que continuasse defendendo a teoria de que o Sol girava em torno da Terra. Então, o Galileu Galilei, porque estava em Roma mesmo, ele foi preso, foi torturado, teve uma de suas pernas quebrada na masmorra, para negar a sua descoberta de que a Terra girava em torno do Sol. Então ele, sob tortura, teve que negar. Para você ver até onde a igreja se intrometeu nos assuntos da vida humana. Nada floresceu. E a Santa Inquisição, ela reinou por mais de 1.200 anos e dizimou vidas mundo afora. Foi criado dentro da Igreja Católica, para que vocês tenham ideia, uma ala chamada Dominicanes. A gente fala dominicanos, mas o nome é em latim, o idioma oficial da Igreja Católica, Dominicanes. Palavra domini em latim quer dizer senhor, e canis, cães, cachorro. Então, Dominicanes, cães do Senhor. Quem deu esse nome para esses padres e bispos? Eles próprios, foi eles que criaram esse nome. E por que cães do Senhor ou dominicanes? Porque eles iam de cidade em cidade farejando qualquer indício de heresia, e qualquer pessoa que fosse apontada como herética era condenado à fogueira. Eles queimaram, só na noite de São Bartolomeu na França, eles queimaram 70.000 vidas em fogueiras, em praças públicas. Então, para vocês verem como a igreja legislou de forma ferrenha, não aceitava outra religião. Se alguém fizesse uma oração por um doente, ele fosse curado, era considerado bruxo. O destino era fogueira, era prisão, era masmorra. Se não trabalhasse sábado, era judeu, e o judeu era punido pelos católicos, porque mataram a Cristo, condenaram a Cristo. Então eles prendiam, eles matavam, torturavam, confiscavam os bens. Muitos da riqueza da Igreja Católica foram bens confiscados durante o período da Santa Inquisição, tomado das pessoas, matavam as pessoas e ficavam com as suas propriedades, com seus bens.
Então, tudo isso a Igreja Católica fez. Ninguém sabe disso. Por quê? Porque não procura, mas os relatos existem. Inclusive, quando o Adolf Hitler era católico, o Papa Napoleão, o Papa Leão procura Hitler para reclamar que ele estava matando muito judeu. E a resposta que Hitler deu para o Papa Leão, falou: olha, eu só estou fazendo aqui, Vossa Santidade, no atacado o que a sua igreja vem fazendo no varejo há séculos. E foi isso que a igreja fez. Matou milhões de pessoas no mundo inteiro. Há quem diga que a Santa Inquisição matou mais de 3 milhões de pessoas mundo afora e expropriou e tomou seus bens, expoliou os seus bens e passou tudo isso para a igreja. Então João, ele se espanta quando ele viu o quanto de sangue de santos e de testemunhas de Jesus essa igreja derramou. A maioria daqueles que foram mortos pela Inquisição ao longo dos seus mais de 1.200 anos de existência não eram bruxos ou hereges, como eles diziam. Na grande maioria eram verdadeiros cristãos, eram judeus, homens de bens, homens honestos, e não era nenhum bruxo, nenhum feiticeiro, como eles diziam. E aqui então, seguindo, o verso 9 diz: aqui está o sentido que tem sabedoria. As 7 cabeças são 7 montes nos quais a mulher está sentada. Como eu já disse, a única cidade no mundo que está edificada sobre 7 montes é a cidade de Roma. Se você quiser saber, pega aí alguma Bíblia aí que tenha estudo aí, Bíblia de estudo, nos rodapé, comenta alguma coisa e vá nos livros de história que você vai ver que Roma está originalmente edificada sobre 7 montes. Aí ele continua dizendo assim: a besta que era e não é, a besta que também, como eu já disse, identifica tanto o líder da própria igreja. Irmãos, quando se diz besta, aqui não estamos falando de um bicho, está falando de uma pessoa que não está sendo sábio o bastante, porque a maior expressão de estupidez de um ser humano é se levantar contra o próprio Deus. É o que esse pessoal tem feito. Então, se levantar contra Deus é se comparar a um animal mesmo. A besta é a mulher do burro, né? É um animal conhecido por ser truculento, dar coice, patada, agressivo e ser falto de entendimento. Então, a besta que identifica o político, o anticristo, que nós já explicamos em outros vídeos, e também o líder desse sistema religioso. Eles estão aqui andando junto. Então, aqui nesse caso específico, ele era e não é, porque em se tratando do anticristo, que é uma personificação de Satanás, não é porque quando Cristo morreu, ele desceu até as regiões inferiores da terra, pregou aos espíritos em prisão, a demônios e a homens lá no inferno. Ele não pregou salvação, ele pregou a sua vitória, e diz a Bíblia que ele tomou a chave do inferno e da morte das mãos de Satanás. Então, ou seja, ele pisou na cabeça da serpente, como está escrito lá em Gênesis 3,15. Ele cumpriu ali. Só que agora durante os 3 anos e meio finais da grande tribulação, o Satanás vai receber de volta o seu poder por 3 anos e meio. Então, por isso que diz a besta que era porque já foi. Cristo veio e pisou na cabeça dele. Ele não é, nesse momento ele não é, ele está subjugado, mas ele surgirá, ele vai surgir, ele vai se levantar, mas ele caminha para a destruição. Aí vem aqui o verso 12: os 10 chifres que vistes são 10 reis, os quais ainda não receberam reino, mas receberão autoridade como reis com a besta durante, alguma tradução diz 1 hora, em outras diz durante um curto período de tempo, ou pouco tempo. Quem são esses 10 reis?
são os 10 líderes dos 10 blocos econômicos que o mundo, por ocasião do governo do anticristo, vai estar. O mundo globalizado em 10 grandes blocos econômicos. Nós temos na Bíblia Reino do Sul, encabeçado pelo Egito, um grupo de nações africanas liderados pelo Egito. Nós temos Reino do Norte, um grupo de nações liderado pela Rússia. Nós temos aqui na União Europeia, nós temos a região do euro. Aqui na América do Sul nós temos o Mercosul. Então nós já estamos vendo a montagem do cenário. Então os líderes desses 10 blocos, eles têm autoridade de rei. E a Bíblia diz que o desejo deles, tem eles um só pensamento, é oferecer à besta, ou seja, ao político anticristo incorporado, Satanás incorporado nele, oferecer o poder e autoridade que possui. É o que vai acontecer. Esses 10 governantes do mundo vão oferecer toda a autoridade que eles têm, através dos acordos que assinaram com os outros. Eles vão dar todo o poder na mão do anticristo. E o anticristo, quando estiver com todo o poder na mão, ele vai se levantar, inclusive contra aqueles que o ajudaram, inclusive contra a própria igreja, que também o ajudou por muito tempo, né? Verso 14: pelejarão eles contra o cordeiro e o cordeiro os vencerá. Olha que coisa satânica. O objetivo desse pessoal todo é guerrear contra o próprio Senhor Jesus Cristo, não é só contra homens. Muitos dos homens, muitos dos políticos nem sabem desse propósito satânico, Eles estão aqui a serviço de Satanás, muitos sem saber, mas muitos sabem que eles estão a serviço de Satanás mesmo. Mas o que eles não sabem é que no final todos eles irão perder, né? Então pelejarão eles contra o cordeiro e o cordeiro os vencerá, pois é Senhor do Senhor e Rei dos reis. Vencerão também os chamados eleitos e fiéis que se acham com ele. O que quer dizer isso? Nessa guerra que vai acontecer no dia da batalha do Armagedon, que já ministramos num outro vídeo, depois vocês comparam os vídeos aí um com o outro. Então nessa batalha do Armagedon irá pelejar do lado de Deus o próprio Deus, Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo, os anjos de Deus e os homens salvos, inclusive os mortos e ressuscitados, a igreja que foi arrebatada. Todos estes entrarão em guerra, e homens judeus físicos aqui da terra, homens que estarão salvos também aqui na terra, porque no dia desta batalha tem muita gente que não recebeu a marca da besta, e que por isso eles serão salvos neste dia. Eles já estarão lutando já do lado de Cristo e não do lado do anticristo. Então o que diz aqui a palavra? Eles virão. Então eu creio que para lutar nesta guerra aqui ao lado de Cristo, lá no Apocalipse aparece uma seletiva, não é? Aqui mesmo aparece. Pelejarão, porque é Senhor de Senhor. Vencerão também os chamados, olha a seletiva, chamados, eleitos e fiéis. Então tem três credenciais aí. Não é qualquer um não, né? Não é o ladrão da cruz que entrou no céu no último instante. Não, é quem teve preparo para isso. Aí vem aqui o verso 15: falou-me mais. As águas que viste, onde a meretriz está assentada, são povos, multidões, línguas e nações. Então aqui está o domínio imperialista da igreja. Foi o que a Igreja Católica fez. Imperou em toda a terra. Hoje você encontra Igreja Católica em qualquer país do mundo. E não de hoje, de há muito. Ela tornou-se uma igreja imperialista. E por esta ambição imperialista foi que ela foi aos poucos se vendendo pelo interesse, foi abraçando a crendice, a cultura, o paganismo. Eu tive um professor de seminário, o saudoso pastor Enéas Tonini. Ele dizia assim, que a Igreja Católica paganizou o cristianismo e cristianizou o paganismo. O que quer dizer isso? Botou o cristianismo no meio pagão e botou o meio pagão dentro da igreja, sem conversão, porque o papel do cristianismo é abraçar o pagão, mas não permitir que ele permaneça pagão.
Jesus chamou todos, vinde como estai, mas exigiu mudança de todos. Então a Igreja Católica nunca exigiu mudança de ninguém. Pelo contrário, a única coisa que a Igreja sempre quis é que as pessoas obedeçam os seus dogmas, as suas regras, as suas normas. Então tá aí, mais uma prova de que essa Igreja aparentemente bonitinha nos nossos dias, com cara de boa moça, mas o passado dela é um passado escabroso e tenebroso. Vamos aqui para o final. Falou-me ainda, as águas que viste, já falei, é a população do mundo, e os 10 chifres que viste, e a besta, os 10 chifres aqui, os 10 reis, e a besta, o anticristo, odiarão a meretriz. Veja aí aquilo que eu disse, estes que num primeiro momento se serviram dela, agora, depois que já tem todo o poder na mão, não precisa mais dela para nada, diz que vão despojá-la. Despojar é derrotar e tomar-lhe os bens. Vão tomar os bens, tomar o ouro que ela usurpou das nações, das pessoas. Vão lhes comer as carnes e consumi-la no fogo. Pode ter certeza que durante o governo do anticristo vai haver incêndios de muitas igrejas, destruições de igreja por toda parte. Para a igreja cristã isso não vai ser nenhum problema, porque no máximo que vai poder existir de igreja cristã durante o governo do anticristo é só os templos, porque não tem mais igreja cristã, porque ela foi arrebatada no primeiro dia antes do início do governo do anticristo. Então, se alguém pôr fogo no templo, não há problema. Mas as igrejas pagãs, elas ainda estarão com todo o seu sistema religioso montado, e estes vão perecer. Diz que suas carnes, ou seja, a própria cúpula religiosa, os padres, os bispos, muitos serão queimados no fogo. Quando você for ver no outro capítulo lá do Apocalipse, está escrito, eles são dignos disso, porque derramaram sangue de santos e de profeta, também sangue o Senhor lhes tem dado a beber. Então nenhum pecado nessa terra fica encoberto. Por um momento pode até passar desapercebido, mas Deus a tudo vê. Então os 10 chifres que viste a besta vão odiar a igreja e vão destruir e devastá-la, incendiar, destruir e acabar com ela, porque Deus mesmo quer que esse sistema religioso chegue ao fim, e o fim daqueles que se fundamentaram na mentira nunca será um fim pacífico, é sempre um fim traumático, uma destruição terrível, com sofrimento e com dores. E aí o capítulo 18 agora que vem aqui diz assim, a mulher também representa a grande cidade que domina sobre os reis da terra. Então nós falamos nesse vídeo sobre a grande meretriz, representando o sistema católico, apostólico, romano. Pastor, o senhor tem coragem de dizer isso? Eu tenho não, é a Bíblia que está dizendo. Eu, com base em todos os estudos que fiz até o dia de hoje, me asseverei muito de que isso de fato é assim como é, para não estar aqui falando nenhuma besteira. Então, se você não entendeu direito, pesquise, vai ler a história da Igreja Católica, vai ver quanto tempo durou a Inquisição, de quando a quando, o que foi que fez, porque a Inquisição fez coisas horríveis, terríveis. Esses dominicanos, esses cães do Senhor que eu já expliquei, esses homens, aonde eles chegavam, pessoas eram entregues por desafetos, por pessoas que não gostavam delas, era entregue para aqueles bispos e padres, sob a alegação de que tinha feito isso, feito aquilo, ou de que não trabalhava sábado, de que era um judeu, e esses padres prendiam estas pessoas, essas pessoas, muitas vezes colocavam elas em masmorra, outras vezes queimavam em fogueira, queimava as pessoas vivas com requinte de crueldade, porque eles achavam que o sofrimento purificava. O sofrimento era tão grande que quando o imperador francês Napoleão Bonaparte, em 1700 e alguma coisa, me foge aqui a data, quando ele chega em Sevilha, nas imediações de Sevilha, na Espanha, ele entra em uma caverna, e uma caverna muito grande, e lá ele encontrou uma quantidade enorme de homens e mulheres, de pessoas que estavam presas dentro daquela caverna, e a caverna estava cheia de gente mortas, podre, carniça, restos de humanos, pessoas mortas há um ano, há mais de um ano, outras morrendo cadavéricas, secas, ressequidas, morrendo de fome, pessoas presas pelos padres católicos, pelos dominicanos,
por aqueles cães do Senhor. O negócio foi tão estarrecedor que Napoleão Bonaparte, um guerreiro, um homem acostumado a ver sangue, quando ele contemplou aquela cena, ele ficou tão entediado e tão revoltado que ele manda prender o Papa. Então, para você ver o quanto a Igreja Católica foi perniciosa. O fato de hoje ela estar posando de boa moça, de boazinha, tudo muito bonitinho, os padres hoje com cara de pastor, pregando bem melhor do que muitos pastores, mas não se engana, de Deus não se zomba, aquilo que o homem planta, isso mesmo ele colhe. A única coisa que eu encontro para a Igreja Católica, na Bíblia, nesse capítulo 17 e 18, eu vou falar do 18 no próximo vídeo, é 18:4, está escrito: povo meu, sai do meio dela, para não ser contado como cúmplices nos seus pecados e não ter que passar pelos seus flagelos. Então, se alguém está dentro desse sistema religioso, ou de um outro, porque tem outro, nós estamos falando desse que está aqui na Bíblia, mas tem outros sistemas tão fraudulentos e tão perniciosos quanto esse. Se alguém está num lugar desse, pelo amor de Deus, saia. Apocalipse 18:4 diz: povo meu. Tem gente boa dentro da Igreja Católica? Tem. No centro espírita tem gente boa? Tem. Tem gente boa entre os muçulmanos? Tem. Está cheio de gente boa dentro das religiões erradas. O que Deus tem para dizer para esse pessoal? Sai do meio dessas coisas, enquanto há tempo, porque se ficar até o fim, vai ser contado como cúmplice dos seus pecados. E nós vamos ver que esse sistema religioso que está em Roma, estabelecido desde o século III, com a conversão do imperador Constantino, e que foi um papa após o outro, foi se degenerando, até chegar aos nossos dias, passando por tudo que quem conhece a história sabe que a igreja fez. Esse sistema está apodrecido, e isso tem um julgamento tenebroso diante de Deus, e o julgamento está aqui no capítulo 17 do Apocalipse, é o julgamento do sistema religioso. E no capítulo 18, que nós vamos comentar no próximo vídeo, vocês vão ver o julgamento da cidade de Roma, a única cidade das que existe no mundo que não irá existir durante o milênio de Cristo. Vai existir, mas apenas como um escombro, como um lugar, uma cidade que foi totalmente devastada pela guerra, destruída e não será reedificada. Vai ficar como um monumento ao que acontece com aqueles que afrontam ao Deus verdadeiro. Então, meu caro ouvinte, meu nobre colega, meu amigo, minha amiga, eu peço para você, não julgue a minha pessoa, porque eu não estou aqui. Pelo contrário, eu tenho tanta gente que eu amo, que está dentro da Igreja Católica, inclusive familiares meus, muitos. O que eu quero é que Apocalipse 18:4 aconteça com eles, que eles abram os olhos, como um dia o meu olho abriu. E hoje eu não falo mal da Igreja Católica, de modo algum, como eu não falo mal de religião nenhuma. Eu quero falar a palavra de Deus, quero orientar as pessoas. E a gente olha para o passado, olha o que foi que essas pessoas fez. Quem matou no passado não está livre. Estaria livre se tivesse passado pela cadeia, se tivesse pago o pecado, mas sabemos que a história da igreja não nos relata que houve pagamento nenhum. Pelo contrário, o pagamento está aqui estampado, o veredicto de condenação está aqui, o laudo, a sentença está lavrado aqui pelo justo juiz que é Deus, e o pagamento virá aqui. Então, tenham isso por certo, pesquise, examine, não tire conclusões precipitadas. Eu tenho quase 40 anos de estudante de Bíblia, não é apenas de leitor, não, eu estudo Bíblia, eu vasculho a Bíblia, e não só a Bíblia, livros, eu já li muitos e muitos livros, para chegar a determinadas conclusões que hoje eu tenho, além de ter recebido revelação do Espírito de Deus sobre muita coisa Deus revela, porque quando você tem interesse nas coisas espirituais, Deus começa a te tratar como uma pessoa espiritual. Então, olha, que vídeo lindo, rico de conteúdo. Vai haver outros nesse nível. Então não tire conclusões precipitadas. Espere depois você ver o segundo vídeo que vai tratar do capítulo 18. Se você não gostou de muita coisa que foi dita, pesquisa para saber se tem fundamento, porque a pior coisa é a gente tirar a conclusão de uma coisa que a gente não tem conhecimento, só pelo achismo. Não ache nada.
apenas analise os fatos como eles são, como de fato aconteceram. Eu agradeço a sua atenção e peço que você mexa com esse vídeo. Leve esse vídeo ao conhecimento de muita gente. Muitos não vão gostar. Vão dizer que quem falou isso é um louco, é um monte de coisa. Não tem problema. Eu não tenho medo de nada. Eu só tenho medo de uma coisa, é de não agradar aquele que me chamou para fazer uma obra, que é o meu Senhor e Salvador Jesus Cristo. Se eu estiver contra o meu Senhor, aí eu tenho medo, porque aí eu perco tudo o que até aqui já conquistei. Agora o resto, medo de perder a vida, medo de perder dinheiro, medo de perder... Nunca tive medo de perder nada. Aliás, eu não me considero dono de nada, porque eu nada tenho e o pouquinho que tenho foi o meu Senhor que me deu, e ninguém pode tirar de mim, a menos que Ele permita, e a minha vida não pertence a mim, pertence a Ele, e Ele é poderoso para guardar e para cuidar. Mas eu quero compartilhar com você, quero que você beba esta água, porque isto não é coisa de homem. Você não vai ouvir qualquer boca falando isso, não estou aqui dizendo que a minha boca é melhor do que a de ninguém, só estou dizendo, isso não é palavra que você ouve em qualquer canto. Isso, para dizer isso, a pessoa primeiro tem que ter uma unção de Deus para isso, e depois tem que ter um pouco de conhecimento e de coragem, porque muitos até já entenderam isso, mas não tem coragem para falar. Eu tenho essa coragem porque Deus ama os que têm coragem. Deus não chama os covardes, Ele chama os corajosos. Está lá escrito no livro de Juízes. Deus fala com Gideão: diga aos covardes, permaneçam em suas casas, volte para suas casas. Deus não precisa de covarde nenhum na obra dele. Ele quer pessoas valentes e corajosas. E você e eu, nós somos valentes e corajosos. Não queremos nos estabelecer por outro meio, senão por através da verdade que transforma e que abençoa. O meu objetivo com esta mensagem não é confrontar, nem afrontar, nem contender com ninguém. É esclarecer e abençoar. Se isso estiver acontecendo com você, caro ouvinte, que Deus continue te abençoando, e eu fico muito feliz com tudo isso. Se você quiser mais detalhe também, você pode adquirir o meu livro A Grande Tribulação. Você vai ver tantos amparos para tudo isso que eu estou falando. Lá você tem um bom material para você pesquisar em outros materiais, porque um material vai te levando a outro, tá bom? Muito obrigado.